Mais uma vez, mais um Natal. Estamos na ABEBM, Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, em mais um dia de trabalho. Não há folga, não há descanso, não há repouso, porque a obra continua todos os dias, graças ao aniversariante especial desse mês, chamado Jesus Cristo. É a Ele que devemos a oportunidade de reencarnarmos. Ele que é auxiliado, secundado por tantos espíritos iluminados que cuidaram de deixar para nós a trilha, deixaram a trilha aberta, iluminada, e nós estamos aqui num preito de agradecimento, na honra de servir pela gratidão quanto a todas as graças recebidas. Que a misericórdia de Deus esteja no pensamento de todos nós, que o amor de Jesus esteja em todos nós, todos os dias, para todo sempre. Estamos irmanados neste espírito de Natal, e apesar de todas as dificuldades, de todas as dores, de todas as vicissitudes, de todas as angústias, temos dois sentimentos: a fé e a esperança que nos movem. Por isso, diante de qualquer adversidade, Deus acima de tudo, Jesus em nossos corações, Mãe Santíssima em nossos pensamentos, e que por essa misericórdia do mais alto, que a fé e a esperança nos movam sempre. Graças a Deus. Feliz Natal! Um abraço para todos vocês, na certeza de que com Deus no pensamento e no coração, as vitórias certamente virão. Abraços para todos vocês. Feliz Natal! Meus amigos, aqui quem fala é Maria Tavares. É com tanta alegria que nós estamos aqui gravando algumas coisas lindas sobre nossa Mãe Maria Santíssima. Como ela foi convidada a ser a mãe do nosso Mestre Jesus. Hoje nós vamos estudar, pois é através do estudo, do conhecimento é que nós crescemos, meus amigos. Quando Jesus nos falou: conhecereis a verdade vos libertará, é o conhecimento que nós temos que ter, pois é só depois de termos o conhecimento sobre a grandeza dos evangelhos de Jesus, é que vamos entender o valor da caridade. Mãe Santíssima foi um dos espíritos mais iluminados que veio aqui à Terra para ser a mãe do nosso Mestre Jesus. E como página de abertura, eu escolhi o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é do Espírito da Verdade, uma das 7 mensagens que o nosso Mestre Jesus mandou durante a codificação da nossa doutrina espírita, tão bonita que Kardec escolheu para ser o prefácio do nosso Evangelho. E é assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e,
semelhante a estrelas cadentes. Vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos, glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes e que, no hino sagrado, elas se estendam, repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da Verdade. E como prece inicial, eu vou ler uma oração em que o Papa João Paulo II fez na canonização de um dos amigos de Jesus que reencarnou aqui, lá na Itália, Padre Pio. Um lindo mensageiro de Jesus. Oração de João Paulo II. Ensina-nos a humildade de coração, a fim de fazermos parte dos pequenos do Evangelho, aos quais o Pai prometeu revelar os mistérios do seu reino. Ajuda-nos a rezar sem cansar, certos que Deus sabe do que precisamos ainda antes de lhe pedirmos. Dá-nos uma visão de fé capaz de reconhecer de imediato, nos pobres e nos que sofrem, o mesmo rosto de Jesus. Ajuda-nos na hora do combate e da prova. E, se cairmos, faze que experimentemos a alegria do sacramento do perdão. Transmite-nos uma terna devoção a Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Acompanha-nos nesta peregrinação terrena até a Pátria Celeste, aonde esperamos chegar a fim de contemplar eternamente a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oração pronunciada por João Paulo II na missa de canonização do Padre Pio, no dia 16 de junho de 2002. Padre Pio nos falava que quando as pessoas iam lá contar para ele os seus problemas, pedir para ele ajudar a carregar a sua cruz, ele nos dizia assim: em casos mais urgentes e complicados, só Nossa Mãe Santíssima é que nos pode ajudar. Mãe Santíssima, Mãe amada,
abençoai os nossos dias sobre a terra. Dias difíceis, mas com a sua ajuda, com a sua proteção, constelado de virtudes o seu manto, poderemos vencer e as nossas dificuldades na terra. Corta. Moisés, aquele grande legislador judeu, ele foi levado em desdobramento à presença de Jesus. Quando ele acordou, ele disse aos seus imediatos, que era Josué e assim: eu vi o sol. E ele falou que vai reencarnar. Realmente, meus amigos, 1000 anos depois, Jesus reencarnou. Jesus, ela foi tão importante que ele foi um marco no tempo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Mas para ele reencarnar, ele tinha que se preparar, pois ele iria, como todos aqueles 12 discípulos que ele escolheu lá na espiritualidade, quanto a sua, aquela que seria a sua mãe aqui na terra, teria também que se preparar, pois o perispírito de Jesus, que é translúcido, o perispírito de nossa Mãe Maria Santíssima, translúcido como ele é ainda, teriam que se adaptar ao planeta Terra, pois nós sabemos que o nosso perispírito é composto, é formado do fluido cósmico universal daquele planeta, daquela estrela, daquele lugar da onde vamos reencarnar. E assim, meus amigos, Jesus escolheu na espiritualidade os seus 12 discípulos, escolheu Sofia para ser a mãe dele aqui no planeta Terra. Mãe Santíssima vivia lá em Sírios. Sírios é uma estrela muito bonita, muito grande. Toda estrela é um sol. E Jesus veio. Nós não sabemos exatamente aonde foi que Jesus fez a sua evolução espiritual. Não sabemos. Mas nossa Mãe Maria Santíssima, sabemos algumas coisas, como ela vivia em Sírios e tinha o nome de Sofia. Sofia significa luz. E Mãe Santíssima veio limpar toda a Palestina. Ela
e aqueles 3 mentores espirituais, aqueles espíritos de luz que vivem e se comunicam conosco por todo este universo. E Mãe Santíssima então fez uma limpeza tão grande em toda a Palestina que nós vimos como foi que a Palestina e os habitantes da Palestina sentiram que alguma coisa iria mudar. E vamos agora ouvir um trecho do livro que descreve muito bem essa mudança, essa limpeza que nossa Mãe Maria Santíssima fez. Do livro Maria de Nazaré, por João Nunes Maia, psicografando mensagem do Espírito Miramês. Abre aspas. Nazaré, como simples nesga de terra nas encostas dos extensos montes que a protegiam, estava predestinada a ser o centro de força espiritual capaz de renovar e sustentar o mundo inteiro. A Palestina seria o berço onde o Sol Maior, o Messias prometido por todos os profetas que iluminaram o Oriente, em preparo para que o Cristo de Deus fosse visível, iria transitar, deixando na sintetização do amor um pergaminho que acendeu e continua a acender as luzes de todos os corações. Um fenômeno cuja força se encontrava no ar, nas águas e nos raios do sol, foi registrado por todos os camponeses e sacerdotes. As plantações de Nazaré multiplicaram seus frutos. Os cachos de trigo avivados como ouro pendiam sem suportar os grãos em exuberância. Os tubérculos exigiam espaço para crescerem, a alegrar os agricultores, e as hortaliças desafiavam todas as regiões onde medravam as suas espécies. Os animais eram mais sensíveis, sem que as doenças os perseguissem. Os carneiros davam mais lã e as cabras mais leite. Os homens e mulheres estavam mais alegres e as crianças mais belas. Dir-se-ia que as estrelas despejavam sobre a cidade abençoada uma claridade diferente e encantadora. Fecha aspas. E assim, depois de toda essa limpeza na atmosfera, nasce Sofia. Lá, aonde? Em Nazaré. E quando ela estava nascendo, junto aos seus pais, aquele que foram os seus pais aqui na terra, Joaquim e Ana, presente, trazendo aquele espírito de luz para entregar aos seus pais que seriam aqui na terra, veio Gabriel, o arcanjo Gabriel, trazer nossa Mãe Maria Santíssima, Sofia. E quando ela nasce, dão a ela o nome de Maria. Ah, que nome lindo! São tantas as Marias. Assim, é uma homenagem que nós fazemos à nossa Mãe Maria Santíssima quando colocamos o nome de Maria numa menina. E quando ela nasce, é claro que os espíritos falaram
lá no Templo de Jerusalém, que lá tinham os dirigentes daquele templo, já sabiam que o Messias ia nascer. Mas teriam que ter uma mãe física, biológica, então eles também já esperavam o nascimento de Nossa Mãe Maria Santíssima. E aos 3 anos, ela com mais todas aquelas crianças que se preparavam para entrar lá no Templo de Jerusalém, foram chamadas e todas com tochas de luz na mão subiram os 15 degraus para fazer a apresentação no Templo de Jesus. E aos 3 anos, Nossa Mãe Maria Santíssima sozinha subiu os 15 degraus até chegar lá no templo, onde ela e todas as outras crianças seriam apresentadas naquele ano. Ela volta para Nazaré. Dos 3 aos 7 anos, ela vive em Nazaré com seus pais. Lá ela aprendeu a fazer pão, porque ela era a responsável para fazer o pão. Aprendeu a costurar. Quando chegou o tempo dela ir para lá em Nazaré, aos 7 anos, para o Templo de Jerusalém, aos 7 anos ela deu entrada no templo. E de lá ela não saiu mais, até quando ela tinha 12, 13 anos. Quando ela saiu de lá do templo, ela já estava comprometida com José, aquele que ajudou, aquele que seria o pai do nosso Mestre Jesus. A espiritualidade nos fala que durante o tempo que ela viveu lá no Templo de Jerusalém, a comida da Nossa Mãe Maria Santíssima era especial. Eram trazidas pelos anjos, porque o corpo físico dela já estava sendo acompanhado, tratado, para que ela pudesse gerar aquele que seria o Messias, o sol das nossas vidas, que é Jesus. A beleza da Nossa Mãe Maria Santíssima sempre foi muito grande. E o seu filho, Jesus, bem semelhante à sua mãe, muito lindo nosso Mestre Jesus. Dizem que eles dois, nunca no planeta Terra teve homem mais bonito do que o nosso Messias, nosso Jesus, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Ambos eram bem parecidos. Tem uma carta de Pilatos, arquivada lá na biblioteca de Washington, que descreve a beleza dos dois, a ternura de Jesus, o seu olhar de Jesus para conosco, para com todos. E assim nossa Mãe Maria Santíssima viveu até os 82 anos. Quando ela desencarnou,
ela tinha ligeiras rugas no rosto. Nenhuma doença, pois nós sabemos que a doença do nosso corpo físico, primeiro, apresenta no nosso perispírito, para depois ser transmitida para o nosso corpo físico. Mãe Santíssima não tinha nenhum traço de doença quando o seu filho vem buscá-la pessoalmente. Mas antes disso, vamos lembrar por que nós temos Maria como nossa mãe, mãe de toda a humanidade. Por 2 vezes, Jesus nos entregou a Maria. Na cruz, quando ele estava sendo crucificado, ele pediu a João, o evangelista, falando assim: João, eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. E daquele momento em diante, ela passou a ser a mãe de toda a humanidade. João, assim que Jesus partiu para a pátria espiritual, Mãe Santíssima foi morar com os seus parentes lá na Bacaneia. É uma cidade perto também de Jerusalém, é na Judeia. E ela passou lá uma temporada, não se sabe exatamente quanto tempo, pois ela tinha que esperar João vir buscá-la. E João, então, para a alegria da nossa mãe Maria Santíssima, vem buscá-la e apresenta a ela falando: Mãe, tenho uma casinha que me foi dada lá em Éfeso, na Turquia. A senhora quer ir morar comigo? E ela prontamente junta as suas coisinhas, pois com certeza não eram poucas coisas, né? Pois Jesus já nos fala, e ela também já sabia disso, que ninguém precisa ter muitas coisas, não. E como foi o Natal de vocês? Foi com aquela mesa ampla, cheia de iguarias? Não, tenho certeza que não. Tenho certeza que não foi. Pois, se nós prestarmos atenção nas bem-aventuranças que Jesus nos apresentou no seu primeiro sermão, nós veremos o seguinte: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Se houvesse misericórdia no mundo, não teríamos tanta sobra de alimento em nossas casas, nem tanta falta deles em esquecidos casebres. Não existiriam famílias com ricos armários abarrotados de roupas e outras que nem mesmo possuem armários e roupas.
não haveria gente com a agenda tomada por compromissos sociais e festas, enquanto muitos têm as horas preenchidas por sofrimento, dores e solidão, como se morassem num deserto. Não seriam erguidos orfanatos, porque para cada criança que perdesse os pais, outros pais achariam um filho. Se muita gente vive acabrunhados, triste pela terra, porque não há escassez de misericórdia em seus corações. Mas vamos voltar do encontro, lá no encontro de João, quando vai a Pataneia buscar Nossa Mãe Maria Santíssima. E lá vão os dois para Éfeso, lá na Turquia. Éfeso ficavam assim, nas montanhas, e lá de cima dava para ver o mar. E numa casinha pequena que João havia ganho de um funcionário do Império Romano, de lá eles começaram a consertar, ampliar a casinha, fazer os jardins, pois casa sem jardim, sem flores, fica um pouquinho triste. Ainda mais Nossa Mãe Maria Santíssima, cujo o apelido dela era a Rosa de Jericó. Ela adorava rosas, flores. Cada flor, cada árvore que nascem aqui no planeta Terra é primeiro plasmada na espiritualidade. E aquela casa ficou logo conhecida como Casa da Santíssima. E todos aqueles que tinham a alma dolorida, tristes, não tinham o que comer, iam até a Casa da Santíssima. E lá tinha sempre uma sopa, uma palavra amiga. E é da autoria da Nossa Mãe Maria essa frase. E para aqueles que chegavam à sua casa tristes, sentindo desamparado, ela falava: meu filho, tudo passa. Só o reino dentro de nós é grande para não passar. Uma vez o Chico Xavier estava tão desanimado, porque mesmo espíritos de luz como o Chico, às vezes ficam desanimados. Nós podemos estar desanimados alguns dias, mas desanimar, mesmo no sentido exato da palavra, não podemos. E o Chico estava um pouquinho triste. Mãe Santíssima pediu a sua assistente aqui junto aos encarnados, que se chama Celina, e chegou lá e disse para o Chico: Chico, quando você levanta, qual a primeira
parede que você vê? O Chico falou, esta. Então escreva ali, tudo passa, só o reino de Deus dentro de nós é grande para não passar. E ele entendeu a mensagem. Chico Xavier adorava o Natal. As pessoas falavam assim, nossa, como o Chico gosta de Natal, de presentes, de bolsas, de alimentação. Ele faz questão das bolsas só no período de Natal. E ele, quando estava já para desencarnar, ele nos contou que o Natal era especial. Sabem por quê? Porque quando ele ia entregar aquela bolsa e os presentes para as crianças, vinham aqueles espíritos desencarnados e falavam assim, Chico, peça a essa mãe para me dar oportunidade de encarnar. Eu tenho que encarnar. E assim, depois do Natal, nasciam muitas crianças e ele alegremente ficava e ia levar um enxovalzinho, ia levar a bolsa de alimentação para aqueles espíritos que reencarnaram lá. E Mãe Santíssima lá vivia alegre. E nós sabemos que ela, quando morava lá em Éfeso, na Turquia, Paulo de Tarso já tinha tornado aquele grande mensageiro de Jesus aqui na terra, aquele vaso escolhido, como dizia Jesus, ele é o meu vaso escolhido para colocar ali todos os meus ensinamentos. Ele no final da vida, depois que ele já tinha sofrido e apanhado, açoitado, jogado de morro abaixo várias vezes, e ele falava, eu quero ser julgado pelo imperador, quero ir para Roma, porque eu sou um cidadão romano. E ele então pega uma embarcação e vai para Roma. Quando ele passa por Éfeso, aquela multidão de pessoas vão até a ele, e Mãe Santíssima também vai, até lá embaixo no mar. E ele então fala assim, é uma honra e uma alegria conhecer a senhora. Eu gostaria de ficar aqui com a senhora tomando seus depoimentos para saber como foi o nascimento de Jesus, o seu período de gestação. Mas eu não vou poder ficar. Mas eu vou pedir a Lucas para vir colher esses depoimentos. E lá, Lucas passa uma temporada com Nossa Mãe Maria Santíssima. E é por isso que o Evangelho de Lucas é o único que fala sobre o nascimento
do nosso Mestre Jesus. Lucas, não só médico, mas era também um pintor, um filósofo. E ele adorava pintar. Dizem que é da autoria dele este quadro aqui. Este quadro aqui. Tá dando para vocês verem? Tá escrito aqui embaixo: Maria, Mãe da Misericórdia. É aquela que nos socorre, que tem compaixão, misericórdia para conosco. Todos esses aqui são amigos íntimos da nossa Mãe Maria Santíssima, que a colocam no seu dia a dia, com todas as alegrias, a chamam. Aqui nós temos José de Anchieta, maravilhoso. Aquele português que atravessa os oceanos e vem aqui cuidar das crianças. Funda uma escolinha, tão pequenininha a escolinha dele por dentro. E essa escolinha que era a escola onde se tornou, foi fundada a cidade de São Paulo. José de Anchieta escreveu um poema a Nossa Senhora com 5.400 versos, em que ele louvava Nossa Mãe Maria Santíssima. Aqui nós temos o nosso querido Humberto de Campos. Venham conosco estudar, fazer o curso de Humberto de Campos, a Boa Nova. Venha fazer o curso A Boa Nova conosco quando essa pandemia acabar. Aqui nós temos o nosso patrono da casa, Dr. Bezerra de Menezes, que dizia: eu amo Jesus, mas tudo meu é com Nossa Mãe Maria Santíssima. Ele viveu muitos anos perto de Nossa Mãe Maria Santíssima. Depois nós temos Santo Antônio de Pádua, tão querido, que muitas e muitas vezes, ao longo do seu dia, falava assim: ó Senhora Nossa, ó grande Senhora Nossa, abençoai o nosso dia. Aqui nós temos São Jorge. São Jorge, este aqui, é o guardião da nossa Mãe Maria Santíssima. E aqui nós temos o Papa Francisco, tão lindo Papa Francisco. Imagine vocês que ele é apaixonado por Mãe Santíssima. E ele fez esse livrinho aqui. Estão vendo? Mãe Santíssima. Mãe Santíssima. Ele escolheu 30 apresentações de Nossa Mãe Maria Santíssima
aparições de Nossa Mãe Maria Santíssima e fez esse livrinho aqui com 30 aparições. A primeira coisa que ele fez ao se tornar, ao eleito, escolhido Papa, no outro dia cedinho, ele comprou com um dinheirinho dele um buquê e foi levar lá na Catedral de Nossa Mãe Maria Santíssima, em Roma, pertinho de onde ele passaria a morar. Nossa Mãe Maria Santíssima, ela apresentou 22 vezes durante o período de 1531 a 1981. Durante esse período, ela se apresentou para poder fazer as revelações, fazer os seus pedidos de como o povo, as autoridades daquele local teriam que agir para conseguir vencer as batalhas que não seriam poucas. De todas as aparições de Nossa Mãe Maria Santíssima, a que eu mais gosto é a aparição que ela fez lá no México. E lá no México, ela se chamou das aparições de Nossa Mãe Maria Santíssima em todas essas diversas partes desse planeta Terra. Para dizer a verdade, dos diversos continentes, a que eu achei mais bonito foi Nossa Senhora de Guadalupe. Era 1531, o México estava sendo tomado, conquistado, invadido pelos espanhóis. E Mãe Santíssima tinha que falar com os espanhóis o que estava acontecendo lá no monte em que eles chamavam de Guadalupe. Ela então escolheu um camponês simples e pediu que fosse até o bispo espanhol para que ele ouvisse este camponês mexicano, para que construísse uma igreja no local onde não tivesse mais nenhuma oferenda, nenhuma morte, porque lá, neste monte, registravam 10.000 mortes por ano. E lá em cima foi feito uma capelinha para ela. E a imagem
que nós temos de Nossa Senhora de Guadalupe é uma imagem tão especial que ninguém até hoje entende como que Mãe Santíssima conseguiu esculpir a imagem dela e mandar para o bispo. Os seus olhos, não tem oftalmologista que entende como foi esculpido. E é tão bonita a imagem que o Papa, entre as 30, 40, 50 apresentações de Nossa Mãe Maria Santíssima, fez uma oração linda, que ele nos fala assim: Mãe do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divinos, de cor igual à cor de tantas raças. Virgem tão serena, Senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derramai sobre nós as vossas graças. Derramai sobre os jovens a vossa luz. Aos pobres, vinde mostrar o vosso Jesus. Ao mundo inteiro trazei o vosso amor de mãe. Ensinai a quem tem tudo a compartilhar. Ensinai a quem tem pouco a não cansar e fazei o nosso povo caminhar em paz. Vou repetir. Ensinai a quem tem pouco a não cansar e fazei o nosso povo caminhar em paz. Derramai a esperança sobre nós. Ensinai o povo a não calar a voz. Despertai o coração de quem não acordou. Ensinai que a justiça é condição de construir um mundo mais irmão. E fazei o nosso povo conhecer Jesus. E assim, meus amigos, vamos lembrar que Jesus, por 2 vezes, nos entregou a Maria. E no livro A Boa Nova, de Humberto de Campos, o último capítulo é o capítulo em que nós chamamos a Casa da Santíssima. Era lá em Éfeso. Nossa mãe já tinha 82 anos, mas continuava a trabalhar, a fazer a sopa, e ela estava sentada do lado de fora da casinha dela, quando ela viu aproximar-se um homem, um vulto. Ela já não enxergava tão bem. E ele foi caminhando com seu olhar doce e o seu jeito, falando e saudando-a de um jeito tão carinhoso, que ela falou assim: será que nem é este que parece tanto com meu filho? Ele foi caminhando, quando ela notou
que nas suas mãos e nos seus pés tinham a marca da crucificação, dos pregos na cruz. Ela então, emocionada, reconheceu o filho e ele falou: minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Era o momento da passagem da nossa Mãe Maria Santíssima para o plano espiritual. E ela então fala: meu filho, as úlceras que fizeram em você. Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. E pela segunda vez, ele nos entrega a sua mãe. É por isso que um dos títulos de nossa Mãe Maria Santíssima é Mãe de toda a humanidade. Mãe de toda a humanidade. E Mãe Santíssima, então, desencarna. Era uma alvorada maravilhosa, quando ela viu que uma legião de anjos viria buscá-la para levar no plano espiritual. E ela então pensou, e eles entenderam, e foram então visitar lá a Palestina, recordar o seu nascimento, o nascimento de Jesus, os caminhos por onde nosso Mestre Jesus passou, ensinando as suas coisas lindas que se tornaram depois os evangelhos. E ela então pensou: vou visitar Roma, vou ver todos aqueles que se encontram presos, que serão colocados para ser comidos pelos leões, pelos animais. E ela então foi e encontrou aquele grupo imenso de seguidores de Jesus, que já tinha o nome de cristãos. Ela segue até lá e notou que todos eles tinham uma força no coração, uma força na oração, e disse: meu filho já ensinou a eles o valor da oração, da coragem. E eu então vou ensinar a eles o bom ânimo. Vou ler exatamente o que Humberto de Campos nos fala. Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu.
A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. Alegria, e com alegria cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre, a bendita entre as mulheres. Desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus, nós aqui na terra, temos cantado, exprimindo nosso bom ânimo e a nossa alegria, guardando em nossos corações a suave herança de nossa Mãe Maria Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. E para encerrarmos, vamos ler deste livrinho tão lindo, sobre as aparições de Nossa Mãe Maria Santíssima. Essa homenagem a que fazemos a Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência. A providência divina nunca falha conosco, meus filhos. Ninguém é só no mundo. Ó Maria, Mãe de toda a humanidade, nós te entregamos inteiramente a vós. Orientai nossas vidas e obtende-nos a graça de cumprir fielmente a nossa programação reencarnatória. Alcançai-nos o perdão dos pecados e sede nossa proteção contra todo o mal. Ajudai-nos, ó Maria, a conseguir a renovação interior de nossos corações, para que em nossos corações possamos acolher vosso divino Filho Jesus. Ó doce Mãe da providência divina, cobre-nos com o manto de vossa proteção e guia-nos com segurança até o nosso desencarne. Meus amigos, será que podemos findar o ano dizendo como Jesus falou no Sermão do Cenáculo? Eu venci o mundo. Será que nós podemos falar que nós vencemos o mundo neste ano? Será que fizemos tudo que poderíamos ter feito?
mas ainda dá tempo da reconciliação, do perdão, que nós podemos servir com mais alegria. Todos esses sentimentos de compaixão, reconciliação, fraternidade, tolerância, amor, perdão, todos esses sentimentos que pairam no ar durante o mês de novembro e dezembro, ainda tem tempo da nossa reconciliação. Jesus falou: reconciliai enquanto há tempo. Enquanto estamos aqui junto àqueles que ao longo deste ano nós melindramos, vamos passar uma mensagem, vamos telefonar, mandar um WhatsApp, pedindo perdão, pedindo reconciliação. Reconciliemos enquanto há tempo. Ainda dá tempo, meus amigos, de ainda pensarmos o quanto nós fizemos para essa casa que nos atende tão bem. Nós fizemos tudo que podíamos ter feito para essa casa. Vamos fazer mais, meus filhos. Vamos nos servir com uma alegria, para que Dr. Bezerra de Menezes, todos esses médicos maravilhosos que aqui trabalham tão bem, possa ficar melhor, possa se sentir muito bem aqui nessa casa, para mais atender a todos nós. Que nesta hora tão linda possamos falar assim: salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós brandamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Mãe Santíssima, Mãe amada, abençoai os nossos dias sobre a terra. São dias difíceis, mas temos sempre a proteção do plano espiritualidade. Que o nosso país possa encerrar este ano com a presença de Ismael, nosso mentor espiritual deste país que tanto amamos, na presença e na intuição dos nossos governantes. Obrigada por ter nos ouvido. Olá, amigos do Bezerra de Menezes. Meu nome é Rosália Romão e eu gostaria de desejar a vocês um Natal especial e um 2022 cheio de amor, de saúde e de coragem. Um grande beijo. Olá, meus queridos irmãos da BBM. Nós estamos aqui para passar uma mensagem de Natal.
do livro Antologia Mediúnica do Natal, de Amaral Ornelas, Pensamento do Natal. Cada vez que o Natal volta de novo a cantar e fugir, Cristo retorna ao coração do povo, aclarando o porvir. Em nome da Associação Espírita Beneficente Bezerra de Menezes, desejamos a todos os irmãos, trabalhadores da nossa casa, a humanidade em geral, um Feliz Natal, um Natal de paz, de alegria e de reencontro. Paz a todos. Feliz Natal a todos. E aí?